Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua palavra. Palavra que é poderosa para converter o choro em alegria e transformar aquilo que é morte em vida. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa breve reflexão, e ela encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, poderoso. E o autor hoje escolhido é o evangelista Marcos. Quero ler com vocês o capítulo 16, verso 9 em diante. Diz assim: Quando Jesus ressuscitou dos mortos no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditaram. Depois Jesus apareceu em outra forma a 2 de seus seguidores, enquanto iam de Jerusalém para o campo. Voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naquele que o tinham visto depois de sua ressurreição. Somente até aquilo, porque o Senhor quer falar conosco. Eu amo os discípulos, irmão, e eu gosto, eu aprendo muito com eles. E esse texto aqui, creio que vocês já identificaram, fala da ressurreição do Senhor, o domingo de manhã, logo depois da crucificação, na sexta-feira. E, bom, ele traz alguns aprendizados para nós daquilo que acontece em nossa vida, irmão, daquilo que o Senhor está construindo na nossa história. Está contando justamente daquelas primeiras pessoas que estão vindo. E eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a esse episódio para a nossa vida, contemporalizando. Vamos lá? A palavra fala: quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que a viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Quem era Maria Madalena, irmãos? Maria Madalena, pelo que se entende dela, pelo que a história conta, era uma mulher que foi atormentada por 7 espíritos. 7 espíritos fala de um ciclo do mal completo na vida dela. Ou seja, irmão, só ela sabe o inferno que ela viveu em vida. E o Senhor Jesus veio como libertador, como salvador da vida. E não por acaso ela estava ali quando muitos correram, por exemplo, como quando Pedro negou o Senhor Jesus. E muitos são assim, meu irmão, muitos nas horas da provação, eles desertam por causa da dor, desertam por causa do medo, que é o caso de Pedro, ou desertam até mesmo por causa do conforto, ou por causa da segurança que outras coisas podem lhe fornecer, como é o caso de Judas, que traiu. Mas ela não, ela se manteve firme. A palavra fala que ela ficou em frente ao túmulo, descansando em frente à morte, observando. Para quê? Para juntar as especiarias e no domingo bem cedo, depois do Shabá, que era o dia de descanso, ungir o corpo do Senhor Jesus. Logicamente, irmãos, ela não imaginava a surpresa que lhe aguardava, tanto que quando ela chega lá, Lucas 21, versículo 4, fala: por que buscai dentre os mortos aquele que vive? Por que buscais no lugar de morte aquele que é vida? E ela é a primeira pessoa, foi honrada pelo Senhor Jesus. Mas aí eu quero trazer algo aqui. Por quê, irmãos? Porque teoricamente quem deveria ver eles primeiro é quem? Os discípulos, os apóstolos, aqueles que levariam, que propagariam o evangelho. Sim, na cabeça de todo mundo, de uma pessoa comum, seria normal pensar isso, porque já que os discípulos
foram preparados pelo próprio mestre para levar a mensagem, teoricamente eles deveriam ser o primeiro, mas no entanto não foi o que aconteceu. Então, quando Deus, meu irmão, transformar o choro em alegria, converter a morte em vida, talvez sejam outros que verão primeiro e não você. Eu quero repetir, quando Deus fizer o seu milagre, quando Deus cumprir aquilo que Ele te prometeu, quando Ele transformará o choro em alegria, talvez não seja você que veja primeiro. Olha o que diz em Josué capítulo 21, versículo 45, fala: o Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel, inclusive estava cumprindo uma agora. Agora, Jesus veio para os seus. Quem eram os seus? O povo de Israel. Mas os seus o rejeitaram. Agora ele cumpriu, irmão. E ele vai cumprir. Ele cumpre as suas promessas. Ele não precisa de uma ajuda humana ou de qualquer coisa para cumprir as suas boas promessas. E entender isso traz um alento ao nosso coração. Isto tinha um propósito. Vamos ver os versículos que se seguem. Fala assim, ó. Ela foi aos discípulos. E ela foi justamente aos apóstolos, os mensageiros. E que lamentavam e choravam, e contou o que havia acontecido. Lamentavam e choravam, não só choravam, irmão, mas lamentavam, sem saber que o mestre estava vivo. Choravam justamente por causa da tristeza. Parece que a promessa tinha acabado, parece que aquilo que ele prometeu não ia acontecer. Então, a tristeza do momento, irmão, ela pode estender o nosso sofrimento. Eles já estavam sofrendo desnecessariamente. Aleluia, aleluia. E a tristeza do momento ele pode estender o nosso sofrimento, irmão. Salmo 30, versículo 15 fala que a ira do Senhor dura só por um momento, mas o favor dura pela vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. E eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão. Eu quero declarar sobre a sua vida, minha irmã. Vai amanhecer, o sol da justiça vai raiar sobre a sua vida. Agora não, sabe, eu sei que há o tempo de chorar, mas há o tempo também de enxugar as lágrimas, sabe? E partir para cima e fazer aquilo que deve ser feito. Não deixe que a tristeza e o chororô do momento estenda o seu sofrimento. Porque Deus já tem trabalhado naquilo que você tem pedido. Deus já tem, sabe, como que eu vou dizer? Ele já está agindo. De fato, ele já está agindo em tudo aquilo que você colocou. Só que a forma dele fazer não é a nossa, irmão. Era necessário passar pela morte, era necessário passar pela cruz. Era necessário para quê? Para dar um impacto maior na mensagem, não é verdade? Olha no versículo 11 que ele fala: quando ela disse, e ela foi lá para contar, que Jesus estava vivo e que ela o tinha visto, não acreditaram, ainda chamaram ela de mentirosa, irmão. Colocaram o demônio o demônio da mentira de novo dentro da mulher. A mulher já tinha sido libertada e verdadeiramente, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livre, irmão. Quando o Senhor opera uma libertação, ele faz ela de fato, ela acontece. É uma pessoa, nós vemos ali o caso dos endemoniados, o gadareno que andava no cemitério. Então assim, quando o Senhor faz o milagre, ele de fato ele acontece. Agora, nós não devemos de novo fazer igual os discípulos por causa da nossa dor. A incredulidade estava neles, e a incredulidade se referia a eles, irmão, não aos outros, não às outras pessoas. E às vezes a gente até estende isso para as outras pessoas. Ela sabe o que ela tinha visto, ela conversou com o mestre, ela viu ele, só que eles não acreditaram. Quero ler com vocês Salmos 119, versículo 28. Olha o que a palavra do Senhor Deus diz. Ela fala: é tanta minha tristeza que estou me acabando. Dá-me força, Senhor, conforme as tuas promessas. Dá-me força, Senhor, conforme as tuas promessas. Fortalece-me segundo a tua palavra. E muitas vezes nós vamos precisar dessa caminhada. O salmista Davi, ele também enfrentou isso. Eu gosto daquele salmo que é o 43, irmão, que é a continuação do 42, que fala que a minha alma tem fome e sede de ti. E aqui nós precisamos entender, porque
A palavra de Deus, até o ano de 1200, ela não tinha sido dividida em capítulos e versículos. E primeiro que a primeira subdivisão que teve foi justamente de capítulos, e depois 300, 400 anos depois que veio a de versículos. E no Salmo 43, versículo 5, a palavra diz o seguinte, fala assim, ó: porque está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é o meu socorro e o meu Deus. O Senhor tinha prometido, o Senhor tinha, olha, e o Senhor não tinha falado só que iria, o Senhor não tinha falado que somente iria ressuscitar, Ele falou que ia ser entregue e que também iria ser traído, ia ser entregue em mãos humanas e que Ele ia passar pela morte de cruz. Então tudo aquilo que eles estavam lamentando, de certa forma, irmão, logicamente, não podemos falar o que tem dentro do coração de cada pessoa, mas vamos dizer que eram de uma certa forma inútil, mas eles amavam o mestre, isso expressa amor, eu entendo, mas é porque eles realmente não acreditaram nem em Jesus, quando Jesus estava falando já. E a nossa incredulidade, ela nos leva, irmão, justamente a esse lugar, sabe, de tristeza, mas a tristeza também nos leva à incredulidade. Olha, a tristeza pode estender um momento de sofrimento, mas ela também nos leva a um lugar de incredulidade. A incredulidade anterior levou eles à tristeza, e agora aquela tristeza estava levando eles ainda a não crer a todas as palavras que haviam sido ditas, irmãos. E aí o que aconteceu? A palavra continua falando. Depois Jesus apareceu em outra forma às 2 de seus seguidores, enquanto iam de Jerusalém para o campo. Esses aqui são os que iam para Emaús, irmão. Emaús, na etimologia da palavra, significa fogo ardente. Aqui tem uma simbologia. Eram discípulos que estavam se desviando porque acharam que a promessa não se cumpriu. Então eu quero te falar, meu irmão, Jesus vai aparecer para quem está querendo desviar. Eu quero repetir isso. Jesus vai aparecer. Ele vai se revelar para quem está querendo desviar. Ele vai aparecer, irmão. Ele vai cuidar, sabe, dos desviados também. Esses aqui são os dois do caminho de Ismael. E a palavra fala no Evangelho de Lucas ali que ele tem uma longa conversa, que ele explica que era necessário que ele passasse, abre a mente dele para que eles compreendessem as Escrituras. E eles voltam também e vão, logicamente, contar aos discípulos. Mas aqui eu quero falar para você, irmão, que Jesus vai aparecer para quem está desviado, para quem está querendo desviar. Jesus aparece também para aquele que está desviado, porque afinal de contas, a palavra chama eles de discípulos. Ó, em outra forma, e eu gosto dessa parte em outra forma, porque o Senhor Jesus, ele tem o poder de assumir várias formas, irmão. Afinal, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele pode qualquer coisa. Eu tenho uma desconfiança pessoal que Jesus já apareceu para mim, irmão, embora eu não possa provar, mas no meu coração arde em algumas vezes que eu passei por algumas provações muito grandes, mas uma coisa que eu peço para ele é que eu veja ele, que eu saiba que é ele, irmão. E eu creio que no final de alguns processos que eu vivo, eu vou conseguir abraçar o meu mestre. Eu tenho uma convicção no coração de que nessa vida aqui ainda eu vou ter o prazer de ver ele. Eu falo isso com toda convicção, irmão. Se eu vou receber, eu não sei, mas eu creio e vou continuar crendo, porque aquele que crê, ele acaba recebendo. Então eu vou continuar crendo. Olha, mas eu quero ler com vocês Provérbios capítulo 16, versículo 9, porque o Senhor, ele vai, meu irmão, ele vai também atrás daquele que está desviado, daquele que se move somente por promessa, aquele que se move, porque eles pensavam que Jesus era um rei conquistador e que ele livraria a Israel das mãos opressoras do governo de Roma. Mas a palavra fala em Provérbios 16, versículo 9 o seguinte: o coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhes dirige os passos. E depois que o Senhor apareceu, o que aconteceu? Voltaram correndo
Voltaram correndo. Vai voltar correndo, irmão. Vai voltar correndo. Eu creio que essa palavra está falando com alguém aqui. Vai voltar correndo. Hora que tiver um encontro com o mestre. Olha, para contar aos outros, mas eles não acreditaram. Eu creio que ali na cabeça deles, eles deviam ser o primeiro, né, meu irmão? Primeiro apareceu para a mulher endemoniada, depois apareceu para o desviado, por que não apareceu para nós? Tem muita gente orgulhosa por aí, né, irmão? Convenhamos, tem muita gente, né? Talvez eu seja um desses. E eu tô falando aqui, mas a verdade é que existe muita gente orgulhosa por aí, irmãos. Então, o que vai acontecer, irmão? Haverá a confirmação do que foi dito. Agora precisamos compreender, irmão. Por quê? Os discípulos, eles não seriam mensageiros? Os apóstolos, os profetas. E o que é um profeta? O que é um mensageiro? Fala em nome de Deus. Mas eles não conseguem acreditar quando alguém vem falando em nome de Deus. Parece incoerente. Será que Deus só fala comigo? É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário abandonar todo orgulho. Haverá confirmação do que ele já tinha dito, irmão. Na nossa caminhada de fé, muitas vezes ele vai nos dar sinais e em momentos de dúvida ele vai nos confirmar aquilo que ele já nos falou outras vezes, irmão. Muitas vezes isso se fará necessário por causa da nossa incredulidade, principalmente em momentos de dor e de morte. Eu entendo que os discípulos estavam passando, irmão. Não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes não é fácil mesmo viver alguns momentos, sabe, da nossa vida. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Eu quero ler com vocês Provérbios 16, versículo 33. Eu quero ler na linguagem atual. A palavra do Senhor diz assim, os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Ou seja, todo resultado, toda confirmação, às vezes a gente joga, lança dados, lança algumas coisas à sorte, mas quem resolve o resultado, ele vem do Senhor, irmão. E muitas vezes nós vamos passar por essa situação, muitas vezes vamos, jogar a questão da mercê, vamos começar a caminhar por um caminho aqui, sendo que o Senhor já tinha falado, e isso, mesmo que os outros falem, vai confirmar o nosso coração. Mas o que aconteceu, irmão? O que houve durante esse processo? O que era aquilo que o Senhor de fato queria mostrar aos apóstolos? Eles iam pregar a mensagem, irmão. Eu gosto ali de Atos capítulo 16, porque Paulo, ele resolve entrar em Bitínia, e primeiro o Espírito Santo vem falar com ele, fala, não vai por aí, não vai até a fronteira, e ele mesmo assim, obstinado, tenta. E aí no versículo 7 fala, quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mesmo depois do Espírito Santo ter avisado eles. Mas o Espírito de Jesus não deixou. E o que é o Espírito de Jesus, irmão? É a própria revelação da palavra. Quando Jesus vem, irmão, normalmente é para resolver. Quando Jesus vem, de fato é para resolver. E aí é o que aconteceu, porque aqueles homens não creram. E aí a palavra fala, mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. Ele os repreendeu por incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois de sua ressurreição. Tá vendo? Olha, pois se recusaram, irmão. E isso que é incoerente, porque eles mesmos levariam a palavra. Então tudo que Deus faz em nossa vida, tudo aquilo que Deus permite nós passarmos, irmão, tudo aquilo que acontece conosco no nosso processo, seja pela vontade permissiva ou pela vontade soberana do Senhor,
nós devemos entender que é para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles homens estavam numa incredulidade obstinada, irmão. Obstinada. Eu já tive assim. E dói. Dói muito. Mas eu quero te dizer, meu irmão. Eu quero te dizer, minha irmã. E aqui eu vou partir para o final. Jesus lhes apareceu. É maravilhoso isso. Jesus lhes apareceu. Haverá. Quem é Jesus, irmão? É a expressão perfeita da glória de Deus. Haverá revelação da glória de Deus. Eu quero repetir: haverá revelação da glória de Deus. Haverá revelação da glória de Deus na sua família. Haverá revelação da glória de Deus no seu trabalho. Haverá revelação da glória de Deus por onde você caminhar. Haverá revelação da glória de Deus naquilo que você tem pedido. Haverá revelação da glória de Deus. Haverá. Lhe apareceu, é uma revelação. Será revelada a glória de Deus sobre a sua vida. Deus sabe, meu irmão. Deus sabe, minha irmã. Ele te conhece muito bem. Ele sabe todos os seus sacrifícios, lutas e lágrimas, e Ele é poderoso para converter aquilo que é choro em alegria, aquilo que está morto em vida. E eu quero terminar por isso que Paulo fala, e essa pequena 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, e essa leve e momentânea aflição que sofremos vai nos revelar uma glória enorme e eterna, muito maior do que os nossos sofrimentos. Muito maior, meu irmão. Então eu quero terminar aqui dizendo que tudo que você está passando apenas está te preparando. E não cuide bem do seu jardim, cuide bem de você. Não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração a ponto dela se tornar obstinada. Porque em Ageu 2:9 diz que a glória da segunda casa será maior que a primeira. E saiba que, depois de tudo, o Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos para breve reflexão. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Tchau, tchau.